Pode comentar. O Senhor Jesus Cristo tornou o mais simples possível. Quando ele diz, vocês têm que olhar para mim. Jesus em nenhum momento, tudo que ele fazia, ele dizia, meu pai. É meu pai. Ele não dizia, é para mim. Ele dizia, é para o meu pai. Mas ele não era Deus? Deus. Ele não é Deus? É Deus. Ele é Deus. Só que ele veio como um homem. Como homem. E como homem, ele veio ensinar aos homens. Tem uma frase que a gente usa, que a gente diz assim, Deus se tornou gente para ensinar a gente a ser gente. É mesmo. É verdade? Então, ser gente de verdade, né? Isso, o que Jesus fez como um homem? Só um instantinho. É Narcélio o nome do nosso pastor, né? Narcélio. Narcélio. Meus irmãos que estão... Eu não estou me filmando, né? Mas meus irmãos, eu estou apresentando o pastor Narcélio, que está dando a nossa honra de trazer uma luz para o canal, né? Cristianismo. E quero que todos ouçam, porque ele é um homem de muitas inspirações, né? Do ministério Ágape, né? A Igreja Batista Ágape, né? Isso. Nosso ministério aqui na Parquelândia. Na Parquelândia. Nosso pastor presidente, é o nosso pastor, conhecido como Pastor Luizinho. Pastor Luizinho. Luiz Rebouça Filho, né? Que é o mesmo nome do pai. Mas aí eu estava... Do ministério, aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, né? Tem que também estabelecer o estado, precisamos saber que tem pessoas de longe que ouvem, né? Nós já estamos na África. Olha aí, ministério crescendo. Já estamos nos Estados Unidos também. Ministério na igreja. Amém. Nosso pastor presidente de Campinas, né? Onde começou. Lembrando que o nosso pastor presidente, pastor Roberto Martins de Sá, ele é cearense. É cearense. Ele começou aqui. Só que a família dele, que é o pai dele, João Batista Martins de Sá, foram revestidos de poder. Eles congregavam em uma batista tradicional. Tradicional, Foram revestidos de poder, entendeu? E aí foram convidados a sair. Amém. Aí eles foram para Campinas, ainda tentaram por lá. No Ministério Batista aconteceu a mesma coisa. Ele resolveu parar. Ele fez uma carta para a igreja. Então a família se reuniu, fizeram uma reunião e disse: por que a gente não começa um ministério? Aí começou daí. Amém. 37 anos. Nós vamos completar 27 agora. Ia ser dia 7, 8 e 9, ia ser 7, 8 e 9. Deixa eu ver aqui, meu filho. Só para 2 junho. 7, 8 e 9. Nosso aniversário agora da Parquelândia de 27 anos. 27 anos de trabalho. 27 anos aqui. Está aqui, o senhor já conhece a nossa igreja. Conheço. O que entra aqui é usado aqui. Entendeu? Nós temos salas preparadas aí em cima, entendeu? Isso. Para faculdades, entendeu? Educação bíblica. E até já tivemos curso aqui para professor mesmo, pedagogia. Dependendo da procura, entendeu? Estamos à disposição. A gente aluga a sala, entendeu? E estamos aqui aprendendo, querido. Amém. Então, como eu disse, o Evangelho é algo tão simples. Que Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, é isso que eu estou falando, ele diz, eu sou o caminho, ele diz, olha para mim. Eu me tornei homem, e essa é a direção. Andar como ele andou. E ele fazia o quê? Reconhecia tudo, que é Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Então, ele como homem, ele deixou o ensinamento para nós. Uma vez eu vi uma frase, meu filho me chamou, papai, essa frase aqui, essas coisas de internet, ele disse, papai, essa frase aqui o senhor vai gostar. Eu digo, me mostra. Um camarada que está dizendo
que ele não quer ser Deus, não, ele quer ser um semideus. Porque aquele que quis ser Deus, perdão a palavra, se lascou. É uma piada, né? É uma piada. É uma piada, porque nós temos a história de Lúcifer, né? Lúcifer. Entendeu? Então Jesus Cristo veio, meu irmão, com essa simplicidade. Entendeu? Agora mesmo eu tô aqui meditando, estava meditando na oração do Pai Nosso. O exemplo. Na realidade nós não entendemos ainda. Nós já ouvimos de diversas mensagens, nós já temos ela decorada, mas nós não entendemos. Jesus aí está abrindo uma porta grande, tremenda, quando ele diz assim, primeira coisa que ele diz é o quê? Pai Nosso. Pai Nosso. Olha, com isso, ele está trazendo uma grande responsabilidade para aquele que diz Pai Nosso. Quer dizer, quando ele diz Pai Nosso, está dizendo, meus irmãos, que nós somos irmãos. Somos irmãos. Que ele não é só meu pai. Glória a Deus. Ele é teu pai também. É verdade. É verdade. Uma das coisas que Jesus Cristo sempre bateu na tecla, Pai Nosso. bateu na tecla foi, quem é o teu próximo? Quem é teu próximo? Quem é o teu próximo? Porque aquele homem, Jesus Cristo estava pregando, ele estava pregando para os publicanos, para os pecadores, né? E aí os doutores, né, cheios de conhecimento, chegaram criticando ele. Né? Ele chega e pergunta, Rabi, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vocês já observaram que Jesus Cristo não gosta de responder pá. Jesus Cristo, ele dá importância para nós. É verdade. Assim como um psicólogo, ele não responde. Você paga para ir se aconselhar com ele, mas na realidade ele não te dá o que tu quer. Ele extrai de você a resposta. A resposta. Ele faz pergunta e você dá a resposta. Você vai encontrar ela. Porque no caso do psicólogo seria complicado ele falar alguma coisa como conselho e aquela pessoa fazer uma besteira, ele poderia ser processado. É isso. Então, o maior psicólogo, que é Jesus, ele nos honra. Ele diz, você sabe da resposta. Ela está dentro de você. Pronto. Por causa do pecado, está escurecido, entendeu? Mas está aí. Se você permitir, aí ele fez a pergunta para o homem da lei. O que está escrito na lei? Aí ele responde, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde o que para ele? Pronto, meu amigo, faça isso e viva. Pronto, aí a resposta. Ele estava dentro da alma daquele rapaz. Ele disse, faça isso e viva. Aí Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo. Continuou. Sabe o que é importante? Continuou essa palavra. Nós não podemos parar. Não podemos as críticas vão vir, as perseguições vão vir, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Até mesmo ali no capítulo 4 de João, começa logo dizendo que o pessoal estava criando contenda, quem era que batizava, se era Jesus, se era João Batista, o que ele faz? Saiu daquele lugar. E foi justamente quando ele foi pregar no outro canto. E foi justamente quando ele saiu daquele lugar, ele encontrou com a samaritana. E você já conhece a história. Jesus não fica discutindo quem sabe mais, quem não sabe. Ele sendo o próprio Deus, ele não fazia isso. Quem somos nós? Quantas pessoas nós conhecemos que ao invés de estarem ganhando almas para Cristo, estão discutindo. Mas voltando ao homem da lei. Aí Jesus vai, continua e ele vai. E quem é o meu próximo? Aí é quando Jesus, nós temos que entender por que Jesus conta uma parábola. Aí vem a parábola do samaritano. Isso aqui é forte que eu vou dizer agora. Não é o bom samaritano, é o samaritano. Muitos têm colocado, têm dito que é Jesus o bom samaritano. Não é. O samaritano, Mas vamos lá, aí Jesus começa a contar a parábola. Aí ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quem é esse homem?
É um judeu. Um judeu. Ele estava vindo da onde? Provavelmente da sinagoga. Provavelmente ele estava lá ouvindo o sacerdote pregar. Foi atendido pelo levita. Viu o levita no templo, cuidando do templo. Ouviu a mensagem, provavelmente. A Bíblia não vai dizer, mas nós subentendemos isso. Então, ele desceu, terminou a mensagem lá e desceu. No caminho foi assaltado. Foi assaltado, ficou quase morto. Eu acredito que quando aquele homem, quase morto, levantou a cabeça que viu o sacerdote, ele teve ali uma esperança, uma alegria. Lá veio o sacerdote. Pois é uma conjectura importante, irmão. Aí ele deve ter pensado, lá vem um sacerdote, ele vai cuidar de mim, porque ele estava pregando sobre amor. Sabe, querido, nós temos falhado, sabe? Aquilo que nós pregamos no púlpito, querido, é a nossa vida, o nosso púlpito é o nosso testemunho sempre. Então ele olhou para aquele homem e aquele homem simplesmente viu a necessidade e passou de lado. Simplesmente passou de lado. Foi embora. O levita, que eu queria chamar a atenção do levita. O levita é eu, é você, é um irmão que vinha de longe e viu que o sacerdote, provavelmente tenha visto o que o sacerdote fez. O que ele fez? Ora, se o sacerdote... Não olhou, né? Que é o cara, que é o pastor, às vezes se espera muito de um pastor, só que quando Jesus Cristo entregou sua vida por nós, o véu foi rasgado. Então todos nós temos livre acesso, meu irmão, para falar com Deus. O apóstolo Pedro disse, todos nós somos sacerdotes hoje. Aí o levita simplesmente cruzou os braços e disse, não, se o pastor não fez nada, quem sou eu? Passou de lado também. Aí veio, então é onde entra o samaritano. Um samaritano que não se dava com os judeus, eram inimigos, mas naquele momento ele viu seu inimigo precisando de ajuda. O que Jesus disse? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos dar pão àquele que tem fome. Verdade. Está vendo como é forte? Está vendo? E às vezes a gente fica limitado nessa mensagem, porque a gente já ouviu ela várias vezes. Então aquele homem desceu da sua condução, do seu cavalo, entendeu? Foi humilde, cuidou daquele homem naquele momento, mas não só cuidou e foi embora. Ele botou no seu cavalo e foi andando até um local de hospedagem. E lá esse homem cuidou dele durante talvez uns 2 dias. Aí continuou a viagem, mas antes de viajar, deixou pago e ainda deixou alguns dias pago. Deu recomendações. Deu recomendação. Se ele precisar de mais dias, não se preocupe que eu lhe pago. Olha aí, né? Olha aí. E ele tinha nome, porque o homem permitiu. Era um homem honrado. Mas, querido, vocês que, como o irmão disse, está filmando. Aliás, o irmão está filmando. Como é que está o nosso crédito, hein? Jesus, crente. meu Deus. Como é que está o nosso crédito aí por aí? Meu Deus. Porque eu já vi situações de que um camarada uma vez me contou que o pastor, esse pastor me contou. Ele disse que foi comprar um carro e estava tudo certo, as papeladas dando certo. Quando ele disse que era pastor, não deu mais certo. Deu mais certo, só quando falou pastor. Sabe por quê? Por causa da imagem que nós estamos deixando. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Somos luz e somos sal. O nosso caminhar, o nosso testemunho é para as pessoas, quando olharem para nós, ver Cristo. Jesus. Ver Cristo, pois nós somos representantes dele. O apóstolo Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador. Ou seja, querido, o que eu quero dizer? O embaixador do Brasil, quando está nos representando em outro país, ele conhece a história do Brasil do zero. Aí eu te pergunto, você como embaixador, você conhece a Cristo?
O que você está falando para as pessoas sobre Cristo? Meu Deus. Você está lendo a palavra de Deus? Eu sempre recomendo, meu irmão, conheça Cristo. Então, vá para o Evangelho. Não são 4 evangelhos, querido. É um evangelho contado por 4. Testemunha, né? Testemunha. Detalhe. O detalhe importante é que no Velho Testamento, isso aqui é só porções, viu? Eita. É só porções para você meditar. E começar a ver de uma outra ótica. Entendeu? Nós não somos animais que andamos com aquilo aqui, ó. Não, você é livre para enxergar. Verdade. Então, no Velho Testamento, para se comprovar o fato, tinha que ter o quê? 2 testemunhas. 2 testemunhas. Jesus colocou 4. Aleluia. O detalhe, queridos, é que para que não houvesse dúvidas, Jesus colocou o Espírito Santo que ficou, né? Representa Jesus. Ele foi 2 testemunhas que andaram com Jesus e 2 que não andaram. Você está entendendo? Porque se fosse só testemunha que andaram com Jesus, provavelmente alguém ia dizer, não, mas eles andaram com Jesus. Você fala de Mateus e João, né? Mateus e João. Eles andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Aí, o que acontece? Marcos, discípulo de Paulo. Discípulo de Paulo, que ouviu de Pedro. Ouviu de Pedro, é verdade. O que Marcos escreveu, ele ouviu de Pedro. Isso aí, eu tenho tanto que é um evangelho é um evangelho menor, assim, a totalidade de versículos, né? Porque não existe livro maior e livro menor, não, filho. É a porque síntese. A gente pegou essa mania de dizer, né? É a síntese de tudo. Profeta maior, não. Todos são profeta, mas aí é o comentário. Então, Marcos, e o principal, Dr. Lucas, médico, que escreve com a precisão. Santo Deus. Dr. Lucas, que investigou todos que andaram com Jesus. Falou com Maria. É tanto que ele tem uma precisão do nascimento. Data, tudo. A localização, tudo. Outra dica que eu vou dar para vocês, queridos. Glória a Deus. Olha, a gente não entende, olha. Às vezes, quando eu cheguei nessa igreja aqui, eles faziam no final do ano aquela manjedoura, aí botava lá os reis magos. O pequeno presépio, né? O presépio. Aí eu me sentia mal, até fui tentando até tirarem. Por quê? Porque de tanta gente ouvir, quem estava no presépio, querido, lá, ou seja, quem estava na manjedoura, era só os pastores e os animais visitando o menino Jesus. Né? Os magos. Olha, muitas vezes, querido, olha só, porque Herodes foi mais inteligente do que nós. Foi. Sabe por quê, querido? Porque quando os magos, a Bíblia não diz que é rei, quando os magos, ou seja, estudiosos, chegaram em Jerusalém com muitos tesouros. Não era aquela merrequinha que a gente acha, não. Era camelos e camelos de riquezas, que chamou a atenção da cidade. Uma caravana chamou a atenção da cidade. E eles começaram a perguntar: aonde está o rei dos judeus? Olha, rapaz. Meu Deus, né? Você já pensou alguém chegar numa cidade aonde tem um rei soberano? Certo. Onde tem um rei soberano e você chegar perguntando por outro rei? Aí foram contar a Herodes. O que Herodes fez? Investigou, mandou chamar os sacerdotes. Você está vendo? Se nós não tivermos cuidado, o mal vai nos usar para nos destruir a nós mesmos. Herodes mandou chamar os sacerdotes e investigou a respeito desse rei dos judeus. Aí os próprios sacerdotes disseram: não, é verdade, a profecia está lá em Miquéia 5:2 ou 2:5, que é daqui que vai nascer.
Só então Herodes manda chamar os magos, depois de investigar. Ou seja, queridos, quantas vezes nós temos nos afastado de um irmão por causa de uma fofoquinha, por causa de um ouvir falar. Por isso é que eu disse que Herodes foi mais sábio do que nós. Primeiro investir. O mal trabalha, o mal quer destruir amizades. Talvez você tenha se afastado de um irmão amigo. Hoje, se ele só irmão, não é mais amigo, por causa de uma mentira, porque você não investigou. Herodes fez isso, primeiro investigou. Eu vou primeiro investigar para não estar me preocupando, pode ser só uma mentira. Aí quando ele comprovou, é que ele chama os magos. E os magos passam para ele. Porque é o seguinte, quando os magos chegaram em Jerusalém, eles iam seguir uma estrela. Essa estrela significa a tua fé. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, meu irmão, eles foram perguntar. Que pergunta não? Eles tinham só que seguir a estrela. Quando foram perguntar, a estrela sumiu. Houve um ponto de interrogação. Não deve haver ponto de interrogação na tua fé. Verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Mas chegou aí. A prova das coisas que não se vê. Isso. E Herodes falou com os magos e disse, vão lá até o menino, depois venha me contar a respeito dele. Você está vendo? O mal mandou o bem, querendo usar o bem para destruir o menino Jesus. É assim que o mal faz, se não houver vigilância da nossa parte. Aí os magos foram, tá? Os magos foram e lá eles foram avisados sobre Herodes. Aí eles não voltaram, foram embora. E aí José também é avisado, por isso ele vai para o Egito. E a gente entende, queridos, é onde eu queria deixar um ponto de interrogação para a gente investigar a palavra de Deus. A gente entende que o menino nasceu, que o menino estava ali na manjedoura, e aí os magos chegaram, trouxeram seus presentes, a merreca-ré, e até uma ofensa. Até uma ofensa. Eu acredito que José e Maria foram para o Egito riquíssimos. Riquíssimo, é. Compraram lá uma serraria, vamos dizer, uma carpintaria, entendeu? É. E grande. Investiu, vai. Investiu, entendeu? Porque nós entendemos que aconteceu assim. Só que nós, por não investigarmos a palavra de Deus, Não ampliar, porque uma criança aos 8 dias de nascido, ela é circuncidada. é. Então eu já provei biblicamente que Jesus passou 8 dias ali. E depois disso, com 40 dias, ele é apresentado no templo. Então, já apagamos a tese. Então, onde foi que Herodes foi mais sábio? Foi que ele mandou matar a criança de 2 anos abaixo. Porque ele investigou dos magos há quanto tempo eles estavam seguindo a estrela. Não sei se foi 2 anos, mas ele calculou o período. Ele calculou o período que os magos deram. O menino poderia ter aceitado, né? E o que acontece? Naquela época não tinha avião não, queridos. Eles vinham de muito longe, uma caravana, andam devagar, tiveram que parar, que provavelmente eu não posso lhe afirmar que seja 2 anos, mas eu posso lhe afirmar que foi depois dos 40 dias de nascido. E se você for ler em Mateus capítulo 2, está lá a resposta. Mateus capítulo 2, no versículo 11, vai dizer que os magos encontraram o menino Jesus com sua mãe numa casa. Vocês estão vendo, querido, quanto nós temos perdidos, porque não investigamos. Jesus diz, meu povo erra, o meu povo perece,
por não examinar as Escrituras. Se não examina as Escrituras, nem crê no poder de Deus. São fracos. O mundo vai tirando a tua fé. Olha, o que está aqui, querido, é bênção. Deus deixou o suficiente para nos levar para o céu. Essa é a nossa arma de ataque. Esse é o nosso escudo, é o nosso capacete. Coloca ela no teu coração. Só para finalizar. Quando Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato, Ele está falando comigo e contigo. Verdade. Ele não está falando para o ímpio que não conhece a palavra. Ele está falando comigo e contigo, que não deixamos ele entrar e ser o rei na nossa vida. Nós não abrimos a porta e deixamos ele ter livre acesso. Muitas vezes, houve uma reflexão uma vez de uma criança que estava com o filho dele no museu. Sabe que o menino pergunta muito, o menino é curioso, sabe? Seja curioso. Não se contente com o que você já sabe, leia mais. Antes de ler, fale com o Espírito Santo para ele abrir o teu entendimento. Então esse menino ia passando e de repente ele avistou um quadro que tinha um coração. E nesse coração tinha uma fechadura. Não, perdão. Nesse coração não tinha fechadura nem porta, nem trinco. Aí ele, papai, está errado aquilo dali. O homem fez uma porta e não botou trinco nem fechadura. Ele disse, tá não, meu filho. É porque aquele coração é o coração do homem. Ele não abre por fora, ele abre por dentro. Então é você que abre o coração e deixa ele entrar. Verdade. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entrar, eu entrarei e ceiarei contigo. Aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, diz a você. Amém.